escutam? Sim, perfeitamente. Sim. Agradecer a professora Sônia, a professora Inês também por estar aqui conosco, né, nesse momento. Agradecer também a nossa comissão organizadora, né, que está com a gente, nossos discentes, né, estão ajudando a gente na organização desse evento, que a gente já está no segundo momento da nossa oficina de simulação com os discentes, né? Porque como a professora Renata falou, a gente já vem desenvolvendo essas oficinas com esse intuito de estimular a participação dos discentes e também dos docentes na simulação. Então, já fizemos a nossa primeira, que foi até uma demanda dos próprios alunos que vieram nos procurar, porque estavam passando em editais de residências com a simulação, né? Então, assim, eles queriam entender mais o que é a simulação, eles queriam vivenciar mais simulações, então a gente despertou para isso, né? Que os nossos processos educativos, os nossos cursos, eles não podem estar voltados só para o docente, mas também para o discente, para que a gente possa ter mais essa participação. Muito obrigada. Como é uma característica minha e da Renata, para quem já conhece, a gente gosta de atividades participativas. Então, a gente vai tentar, de fato, trazer como uma oficina, trazer algumas perguntas reflexivas e incentivar a troca, né, de conhecimento. Muito obrigado por vocês estarem participando hoje com a gente. Então, vou pedir para a Larissa, para ela poder espelhar a apresentação, por favor, Larissa. Vanessa, um segundo, vou só falar às pessoas, não se Sim. preocupem, pessoal, que nós estaremos, ao longo da apresentação, repostando o link de confirmação de presença. Só peço realmente que vocês respondam somente uma vez, tá? Então, fiquem tranquilos que o link ele vai ser reposto ao longo da apresentação para as pessoas que não tinham entrado anteriormente, ok? E vamos acompanhando. Vanessa, por favor, a resposta é sua. Obrigada. Então, a nossa segunda oficina, né, do Laboratório de Simulação e Aperfeiçoamento Clínico da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, com esse título, né, Desconstruindo a Simulação Realística em Saúde com o Discente. A gente entende a necessidade de estar construindo também a simulação para, de fato, uma participação efetiva do discente e desconstruindo outras coisas também, né? O desconstruir para construir, porque a gente percebe, a gente vai estar falando isso nas atividades, um pouco de medo, de receio, né, de dificuldade nessa participação na simulação realística. Então, é um pouquinho dessa desconstrução para construir, para que, de fato, a gente tenha essa qualidade da participação do discente que a gente vai estar discutindo hoje com vocês. Por favor, Larissa. Então, qual que é o nosso objetivo dessa oficina? É de incentivar a participação de discentes nos cenários simulados em simulação realística. Então, hoje a nossa conversa ela é com os discentes, são com os instrutores, é com os docentes também, porque a gente entende que para uma simulação realista ela ser de qualidade, nós precisamos estar discutindo também com os discentes. Por favor. E aí a gente já começa, né, com uma primeira pergunta. Vocês já participaram de algum cenário simulado? Se vocês puderem responder isso pelo nosso chat. Já participaram desses cenários, da simulação realística? Aonde que foi? Como se sentiram, né? Porque isso tudo é muito importante para a gente. A gente fez uma divulgação maciça dentro da nossa escola também, com os discentes do primeiro e do segundo período, né? Para que desde lá no início a simulação já seja de fato uma metodologia ativa para os discentes, que os discentes também eles possam ser incentivador para que todas as disciplinas, por exemplo, né, todas as áreas de conhecimentos, elas desenvolvam de fato a simulação realística. Então, já estou vendo aí o chat já com as respostas. Podemos passar? E o que é a simulação realística, né? Para a gente poder estar discutindo um pouquinho sobre isso. Ela é uma metodologia ativa, né? Uma metodologia entre que o discente ele tem a sua participação, ele é coparticipante da produção do seu próprio
conhecimento. E aí, dentro das metodologias ativas, o que a simulação realista, ela traz de interessante e que nos move muito para estar participando? Ela reproduz espaços educativos de ambientes de trabalho, né? Então, o que significa isso? Quando o professor, né, o docente ou o instrutor, ele pensa nesse cenário simulado, ele vai pensar em trazer o mais próximo à realidade. Então, todo aquele conhecimento discutido anteriormente na parte teórica, ele vai ser vivenciado de uma forma prática. Não a partir da fala de um professor ou a partir de uma encenação, uma demonstração, mas, de fato, a partir de um cenário simulado entre que o aluno possa se colocar e estar tomando uma decisão. E esse cenário mais próximo da realidade, né, como a professora Sônia também falou, isso ajuda muito a gente a pensar na segurança do paciente, a preparar o discente, a preparar o profissional também para uma nova técnica. Então, essa reprodução desse espaço educativo, desse ambiente de trabalho, né, dessa realidade, ela é uma característica da simulação realística. E acaba incentivando a reflexão do cotidiano dos serviços de saúde. Porque, por exemplo, eu não vou estar só fazendo uma técnica, vamos supor, relacionada a uma intramuscular para vacina. Não, eu vou estar trabalhando todo o conhecimento desse aluno de comunicação, de tomada de decisão, de segurança do paciente, porque se eu faço, para que eu faça de fato uma vacina, eu preciso me comunicar, eu preciso saber se aquela pessoa está tomando a dose certa, né, a vacina certa, eu preciso orientar ela depois quais os efeitos adversos que podem ter ou não. Então, eu preciso de uma série de conhecimentos, né, uma série de competências e habilidades que vão para além do fato de uma atividade técnica. E ela produz, então, esse ensino crítico, reflexivo e comprometido com o cotidiano do SUS, né? A gente prepara esse aluno para entender esse ambiente de trabalho, a gente prepara esse aluno para estar entrando no ensino prático também de uma forma mais segura, não só voltado para a técnica, mas também compreender todo esse contexto do trabalho, esse contexto dos serviços de saúde. Pode passar. E aí, por que simular, né? A gente, não, por que eu faço uma técnica ou outra? Quando a gente fala aqui da simulação, a gente está falando da simulação porque a gente está dentro do laboratório, é uma metodologia ativa que a gente acredita, mas existem outras metodologias ativas. Então, por que simular, né? Por que a gente está hoje aqui discutindo a simulação realística de saúde? Pela oportunidade de vivenciar situações reais, né? Então, isso, para o discente, a gente acredita que é muito importante a gente ter um cenário em que já foi uma situação real, que a gente acredita que aquilo possa estar acontecendo e preparar ele para esse encontro com usuários no serviço de saúde. O que vai gerar essa segurança maior ao usuário. E aí depois eu quero ouvir de vocês também, que a gente sente muito isso, né? O aluno fala muito isso para a gente, né? Eu fiquei mais seguro, me deu força para poder falar um oi, né, me relacionar, para eu poder chegar nesse usuário, para que eu possa reconhecer ele. Ele tem a possibilidade, né, por ser situações de fatos reais que envolvam conflitos éticos, de comunicação, de trabalho em equipe, de tomada de decisão necessárias para o cotidiano profissional, né? Então, a gente vai estar trabalhando em um cenário simulado de competências e habilidades relacionadas ao cenário que o aluno vai estar entrando, pensando na segurança e nessa oportunidade de o aluno estar vivenciando esse cenário. E a vivência em um ambiente seguro, né? Tanto seguro para o profissional, como seguro também para o próprio discente. Então, essas situações todas, por que simular, né? Por que a gente está pensando nessa vivência dessas situações em um ambiente seguro, para que o aluno ali ele possa tá passível, né, de errar, e que a gente, através do debriefing, que a gente vai conversar um pouquinho lá na frente, como a gente está trabalhando as dimensões do cenário simulado, como que isso, através do debriefing, através da discussão, através desse retorno, né, crítico e reflexivo do cenário simulado, quanto que isso empodera também os discentes para a tomada de decisão para se colocar nos serviços de saúde. Pode passar, por
favor. Só que dentro desse processo, né, que a gente está conversando aqui um pouquinho com vocês, da simulação, dos cenários de simulados, como isso acontece, a gente está tendo algumas percepções, aí eu gostaria de estar discutindo, né, de estar colocando para vocês. As nossas percepções são de que os discentes estão preocupados com a participação, né? Essa dificuldade da participação como voluntário, no momento em que a gente vai convidar os discentes para poder participar, né? Sempre aquele silêncio, a gente explica o que é simulação e aquele silêncio, e a gente brinca que o nosso sonho, né, meu e da professora Renata, é que tenha quase uma briga para ver quem quer simular. Que cada vez mais os discentes, né, e também os docentes, né, todos envolvidos, então, como que é importante a simulação, né? Como a simulação é uma metodologia ativa, né? Então a gente brinca, eu tomara que a gente saia daqui a alguns meses, eu quero participar. Por quê? Porque identifica isso como importante, né? E é uma pena que a gente percebe que lá no final da graduação é que, de fato, os alunos começam a nos procurar, professor, vamos fazer simulação? Vamos fazer simulação? A professora tem que ter simulação. Então, cada vez mais a gente tem tentado discutir isso dentro da universidade, e depois eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, se é uma realidade, de quem está em outras universidades, e dos discentes também, como que isso ocorre. Pode passar? E aí a gente tem muito isso, né? A gente discute isso muito no grupo de pesquisa também, né? Que nós precisamos de docentes, discentes, né? Os facilitadores, os instrutores, facilitadores da simulação realística em saúde, pensarmos em forma de incentivar essa participação, em forma de qualificar essa participação. Quem está participando da simulação, ela tem que saber que metodologia ativa é essa, o que se espera dessa metodologia ativa, por que essa metodologia ativa está nesse momento da graduação, quais são os objetivos desse cenário simulado, o que o professor, né, o que o seu currículo, o que aquela área de conhecimento espera desse discente. Então, a gente tem percebido no desenvolvimento da oficina, nesse diálogo contínuo com o discente, essa necessidade de estar discutindo a metodologia de simulação, né? Não é só convidar o aluno para que, de fato, participe de um cenário simulado, mas como a simulação ela está nos nossos projetos políticos, pedagógicos, de como que a simulação ela se apresenta para os discentes também. Pode passar? Então, assim, o que fica muito para a gente em relação à simulação realística, né? Ela é uma metodologia ativa, né? E a gente queria ter esse diálogo com os discentes, trazendo isso. O discente, ele é co-participante da construção do conhecimento dele, né? O discente, né, o facilitador, o instrutor falando, isso não dá essa construção de co-participante, né? De estar se colocando em um cenário, de estar se colocando em um momento como enfermeiro, e aí eu vou falar, né, da enfermagem, porque a gente trabalha mais com as simulações dentro da escola, né, já participamos de simulação também em unidades de saúde da família, com equipe multiprofissional, mas eu vou trazer agora muito esse papel do discente enquanto enfermeiro, né? É muito gratificante para a gente quando o discente fala, não, eu me senti enfermeiro. Eu vi o quanto de coisas que eu tenho que saber para fazer uma consulta de enfermagem. Eu vi quantas de coisas eu preciso saber para, de fato, eu atuar, por exemplo, em uma parada cardiorrespiratória, como enfermeiro, né? Não como alguém que esteja ajudando, não como um outro profissional, mas como enfermeiro. E aí essa vivência, né, o que a gente acredita nisso? A gente acredita que essas vivências de situações reais, da prática profissional e o ambiente controlado, onde podemos aprender com erros sem arriscar a segurança do paciente, né, a segurança do usuário, dos serviços de saúde. Então, a gente acredita muito que desenvolver a simulação realística também é desenvolver a segurança do paciente, para que os nossos alunos, né, os profissionais, eles possam estar chegando nesse encontro com o usuário de uma forma diferente, de uma forma que ele já pare, olha, lembre daquele cenário simulado e, de fato, possam ter uma tomada de decisão. Próximo. E aí eu queria ver um pouquinho com a professora Renata, não sei se ela me escuta, como que está o nosso
chat em cima disso tudo que a gente conversou. Olá, Vanessa. Estou Ei. com um pequeno problema técnico aqui no meu chat, então estou tendo o apoio da Jéssica, porque eu não consigo rever as perguntas que já rodaram no chat. O que eu estou interagindo aqui com as pessoas que eu estou observando é que tem várias pessoas que já participaram, como alunos, em simulação, muitos resultados positivos. Teve um comentário que alguém disse que a simulação não ajudou muito na questão prática, então eu até tentei fazer uma interação para saber se houve um debriefing após, ao final da simulação, que é um grande momento do aprendizado. Postaram exemplos de simulação, como a questão do ACLS, que é o curso de formação do suporte avançado de vida. E aí, até a Isabela que está postando aqui agora, eu estava interagindo com ela agora há pouco, porque eu acho que um grande ponto de que acho que vale a pena investir nesse momento agora é a questão da encenação e da simulação. Então, esclarecer Perfeito. que nós podemos ter a encenação de uma cena e uma discussão posterior, podemos ter um debriefing posterior a uma encenação, o que não significa necessariamente que eu fiz toda a metodologia da simulação, aquele passo a passo posterior. Então, existem essas pequenas diferenças conceituais que se faz importante que nós tenhamos esclarecimento quanto a elas para saber exatamente aquilo que nós estamos falando, não validando ou invalidando uma ou outra, mas nos apropriando adequadamente dos conceitos. Então, pelo que eu pude ver aqui no chat, estar acompanhando, muitas pessoas participando de locais do Brasil, temos docentes presentes também, mas acho que um ponto importante agora nessa questão da encenação e simulação é algo que talvez você pudesse trazer para a gente, Vanessa. Ai, que ótimo. É interessante quando a gente fala essa questão da encenação, né, e da simulação realística em saúde, que até nos nossos cursos também, com os docentes, acontece isso, né? Eu estava na sala de aula e um amigo meu falou que alguém estava tendo uma parada cardiorrespiratória no meio, e quando a gente chegou era um simulador, e a gente... Então, o que a gente tem discutido sobre a simulação? A simulação, ela não é uma encenação, a simulação, ela não é um teatro. Quando a gente fala em simulação realística, a gente tem todo um passo a passo, e aí no finalzinho eu vou estar mostrando como a gente tem feito isso lá na universidade para a construção do cenário simulado. A gente tem tido essa preocupação tanto na construção do cenário simulado quanto na validação desse cenário também. Então, o aluno, ele precisa saber que, primeiro, ele vai passar por uma simulação, né? A simulação realística, ela não é uma pegadinha, ela não é um susto, ela é uma metodologia ativa, e para isso ela precisa de todo um planejamento. E aí esse planejamento quer pensar o objetivo, quer pensar as competências, quer pensar esses cenários, recursos para que a gente de fato possa deixar esse cenário o mais perto possível da realidade, né? A gente está falando aqui desde o início, é deixar o discente seguro, é o cenário mais próximo, isso tudo necessita de um planejamento prévio, né? Então, quando a gente fala de simulação, a gente está falando dessa construção de cenário simulado, a gente está falando desse diálogo com o discente, que ele vai passar pela simulação, o que ele vai desenvolver nessa simulação, em qual cenário ele está, né? Ele precisa, por exemplo, estar em um cenário dentro de uma clínica de saúde da família, né? Dentro de um consultório ou em uma sala de vacina, saber que ali tem uma geladeira, que ali tem tais a vacina, quais os instrumentos que ele tem disponível, porque o aluno, ele também precisa se sentir seguro nessa avaliação. E aí, quando a Renata traz isso para a gente, né? Quando a gente fala muito assim da simulação realística, a gente não está tirando o valor das outras encenações, do teatro, a gente não está tirando isso enquanto uma metodologia também ativa, que a gente está chamando a atenção, que a gente precisa, dentro dessa simulação, não expor o aluno, não expor o discente, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que está tendo dentro do laboratório de simulação, de não expor. O aluno, ele está ali porque ele já teve um conteúdo anterior, ele vai simular um conteúdo que ele já teve, né? Então, a gente não está aqui a metodologia simulação é melhor ou não, a gente está apresentando uma metodologia em que a gente acredita muito dentro do contexto do Sistema Único de Saúde. E aí, vamos para a gente chegar lá nessa parte que eu acho, professora Renata, que vai ser bem interessante, quando a gente mostrar como a gente está fazendo as nossas dimensões do cenário simulado. E até para o próprio discente ver também o quanto que de atividade o discente tem também
para que a simulação aconteça, né? A gente não chega, a simulação está pronta, vamos desenvolver, não. Existe todo um trabalho prévio dos profissionais, né, tanto docentes quanto instrutores, para que aquele cenário ele aconteça. Vanessa, você pode me dar uma parte desse momento? Sim, lógico. Inclusive para lembrar o quanto nós temos o apoio dos alunos que são bolsistas e monitores dos laboratórios de simulação e dos projetos, inclusive, não é? Eu gostaria, inclusive, de agradecer publicamente a Larissa, a Camila e ao Bruno, que são os monitores que nós temos aqui nesse momento nos apoiando no pré-evento e durante o evento. Então, sem eles, nós não conseguimos trabalhar. Então, por isso que é muito importante nós, principalmente docentes, termos a clareza de que o processo de educação ele é, sim, uma troca. Então, a cada simulação, quanto nós aprendemos com a resposta, inclusive, dos nossos próprios discentes, não é verdade? Então, toda essa contextualização, e Vanessa, a palavra é sua novamente. Perfeito, Renata, lembrar disso, né? O quanto que desde quando a gente começou, não me lembro o ano, depois você me lembra, por favor, o quanto que as nossas simulações também têm melhorado, né? Isso é contínuo, isso é qualidade, isso é leitura também. Você lembrou dos nossos bolsistas, né, dos projetos de ensino, que também participam da construção dos cenários simulados, né? Isso a gente tem trazido sempre eles, enquanto monitores, para participar dessa construção, para fazer sentido para eles também. A gente também tem a participação de pesquisa, né? Como a professora Sônia falou no início, é um laboratório multidimensional. Então, a gente tem tanto o ensino, a pesquisa, quanto a extensão. E aí a Jéssica também tem trabalhado muito nessa construção dos cenários simulados, né? E aí agradecer também a iniciação científica, né? A bolsista de iniciação científica, nossa aluna Jéssica, por estar também, vamos dizer assim, enfrentando esse desafio junto conosco. Pode passar, por favor. E aí eu trago para vocês alguns artigos, né? Porque assim, não é só a professora Vanessa e a professora Renata que ficam falando, vamos fazer simulação, a simulação realística, vamos participar. Não, a gente já tem várias evidências científicas, né? Vários estudos que vêm trabalhando o impacto dessa metodologia na graduação, né? E trazem para a gente, aqui não ficou muito bom, mas a gente pode estar passando, né, no retorno dos certificados, esses artigos para vocês também, não sei se alguém conhece, mas está trazendo que esse impacto positivo, né? O quanto que a simulação ela faz diferença nesse processo ensino-aprendizado com as outras tecnologias de educação mais tradicionais, né? E como que a simulação, ela desenvolve a autoconfiança, né? E permite aprimorar o conhecimento desses alunos. Então, assim, eu acho que não é só uma experiência nossa lá da IAP, mas também de outros locais. Então, assim, como a gente se une para que, de fato, a gente desenvolva simulações que sejam coerentes com nossos projetos políticos pedagógicos, simulações em que os alunos eles se sintam tranquilos, se sintam confiável, queira participar, né? Então, assim, esse eu acho que é o nosso grande desafio. E aí, trazendo esses dois artigos para mostrar, olha, me parece que a gente está nesse caminho de construir isso coletivamente, aí vem os artigos também nos mostrando isso, né? Nos incentivando a cada vez mais fazer a simulação realística em saúde. Por favor. E aí, assim, resumindo um pouquinho disso que a gente está conversando, né? Ela é uma metodologia ativa, ela não pode ser feita sem os discentes, né? Os discentes eles têm que ser participativos, eles têm que estar corresponsabilizados pelo processo de ensino-aprendizado dele, como a Renata chamou a atenção, ele não representa uma encenação ou teatro, não tirando a importância dessas estratégias, mas a simulação, ela requer um cenário, ela requer um preparo anterior, ela requer essa discussão com o discente, ela requer o desenvolvimento do cenário propriamente disso e também o debriefing, né? O debriefing, esse retorno dessa discussão com os alunos de uma forma crítica e reflexiva. Então, ela não é uma metodologia informal, né? A gente queria também pontuar isso, né? Hoje eu vou fazer simulação e junto e faço. Não, porque isso pode trazer dificuldade para os alunos, ele pode entender que, por exemplo, a gente também desenvolve
várias tecnologias, né? Por exemplo, no nosso laboratório a gente não tem uma geladeira, mas quando a gente quer trabalhar a vacinação e na simulação, essa aqui é uma caixa, é dessa forma, né? Então, enfim, a gente vai tentando também utilizar a nossa criatividade dentro da universidade. Mas ela não é uma metodologia informal. Ela precisa estar preparada, planejada, ela precisa ter um cenário simulado, e isso também é uma outra discussão, mas que a gente precisa pensar nessas validações do cenário, nessas construções também. E ela difere da metodologia aplicada nos laboratórios de habilidade, né? A gente tem conversado isso muito com alunos, porque não vai ser só a técnica, né, a habilidade específica, mas as várias competências que vão te ajudar ali na tomada de decisão de um caso clínico, de um acolhimento dentro da clínica da família, de uma classificação de risco, por exemplo. Não adianta só eu classificar um risco, eu tenho que conversar, eu tenho que explicar por que é aquele risco, eu tenho que acolher essa pessoa que vem. Então, não é só, vamos dizer, esse protocolo, mas esse protocolo inserido dentro de um cenário real, dentro de práticas que você possa estar vivenciando. E aí, pensando, né, no geral, a Renata deu um exemplo, né, da parada cardiorrespiratória. Então, a gente coloca, por exemplo, os familiares juntos, né? Então, a gente tem toda uma cena que ajuda o aluno, de fato, a se sentir dentro de um cenário real. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe duas imagens só para a gente especificar um pouquinho do que eu falei, né? Nessa primeira imagem, que tem umas plaquinhas levantadas, foi uma simulação que nós desenvolvemos sobre Conferência Municipal de Saúde. Então, foi uma simulação em que a gente pegou as indicações, né, que saíram de uma conferência municipal de saúde para que fossem discutidas na conferência estadual, e fizemos, de fato, uma simulação onde que nós tivemos os delegados, onde tinha que levantar a placa, onde tinha um grupo que defender a indicação, o outro não. Nós fizemos uma simulação, mas não foi a simulação realística em saúde. Então, foi super interessante, mas não foi, de fato, a metodologia de simulação realística. E esse outro aqui é uma foto também, né, uma imagem do nosso laboratório, onde tem a demonstração do simulador, né? Então, tem a demonstração de forma de respirar, como a escuta, para que os discentes eles possam reconhecer o simulador, mas também não é a simulação realística. Então, dentro da simulação, dentro de pensar as possibilidades, também dentro do laboratório, nós temos várias formas. Uma não seja, né, que uma seja melhor do que a outra, mas são estratégias, né? São metodologias diferentes. Pode passar, por favor. E aí foi o que eu trouxe um pouquinho, né, lá no início que eu falei, que eu e a professora Renata gostaríamos de dividir com vocês, é como que a gente tem pensado a simulação realística, né, como que a gente tem organizado. E aí a gente tem pensado ela em dimensões. Eu queria dividir isso com o aluno, até para a gente poder tá discutindo, né, dentro do possível, um pouquinho do que é um cenário simulado, né, o docente, ele quer fazer uma simulação e ele tem um roteiro, né? Como que é esse roteiro? Esse roteiro a gente começa o quê? Planejando o cenário simulado, né? Qual vai ser o tema, qual é o local, quais são os conhecimentos prévios do participante. Eu não posso fazer uma simulação que eu faço lá no 9º período igual eu faço no primeiro período, mas eles podem ter temas com complexidades diferentes. Qual é o objetivo principal, secundário? Então, a gente tem toda uma parte de planejamento. Nessa parte de planejamento, eu vou descrever qual é o cenário para os voluntários, quais são os cenários para os atores, né? Entendendo, não sei se eu falei isso antes, mas o que é quando a gente está falando de voluntário, né? Tem pessoas que nunca participaram da simulação. O voluntário é aquelas pessoas, né? Aquele grupo de pessoa ou a pessoa que vai tomar a decisão, que vai ter essa tomada de decisão, que vai ter que pensar o contexto e continuar essa cena. E os atores são aqueles que sabem de todo o processo que está acontecendo na simulação e vão, de fato, estar trazendo de uma forma mais próxima do real aquele cenário
para o voluntário. Então, a gente tem que descrever esse cenário para o voluntário, tem que pensar nos materiais que eu tenho disponível, né, para eu pensar a complexidade desse cenário. Então, isso tudo é o planejamento antes do desenvolvimento da simulação. Podemos passar? E aí, nessa dimensão 2, a gente está chamando como desenvolvimento do cenário, né? A convocação dos participantes, explicar para ele, de fato, tudo aquilo que a gente definiu anteriormente no planejamento, quem vai ser, né, o familiar, ou o técnico de enfermagem, ou enfermeira, equipe de saúde, na rua, como que vai ser isso tudo. Então, a gente vai começando a combinar também junto aos participantes, né, qual vai ser os pontos de virada. Então, isso tudo a gente vai estar trazendo nesse desenvolvimento até que a gente inicie o cenário simulado. E aí, depois, com o desenvolvimento do cenário simulado, de tudo aquilo que a gente planejou anteriormente, a gente entra onde? No debriefing. E aí, no debriefing, é o momento também que a gente precisa muito da participação desses discentes, né? Que eles vão pontuar como que foi aquela cena, a gente vai ter o feedback do próprio instrutor, né, do docente, trazendo como que foi a simulação, acolhendo a dúvida, acolhendo muitas das vezes também a dores, os sentimentos que vieram desse aluno, e aí a gente vai começar a orientar, né, que a gente vai ter o debriefing, como que vai ser realizado esse debriefing, onde a gente vai pontuando o que aconteceu, as tomadas de decisões, quais tomadas de decisões estão cientificamente, né, baseado em evidências. Então, a gente vai discutindo a partir dessa participação, né, dessa vivência dos alunos, as tomadas de decisões que aconteceram naquele caso. E aí é importante uma coisa que a gente sempre vem discutindo, que não é nesse momento que o professor, né, o instrutor, a gente tem a aula, é um feedback mesmo, né, é um retorno, é o que faltou para que o aluno possa correr atrás para o próximo cenário simulado, é o que faltou na própria cena, que não ficou tão claro assim para o aluno, e isso tudo, né, como até a professora Renata falou, né, nós vamos aprendendo também com os nossos discentes. E aí a gente tem uma última dimensão que a gente tem pautado como importante também, que é a avaliação, né? A avaliação desse cenário, a gente já tem questionários, né, validados para a língua portuguesa também, e aí não dá para trazer tudo, né? A gente pode estar trabalhando isso depois, né, em outros momentos, mas a gente precisa estar avaliando, a gente precisa estar passando os nossos questionários né, que estão validados, a gente precisa ter esse feedback também escrito dos alunos para que em todo momento a gente esteja reavaliando, né, as nossas práticas, e aí também é importante que o aluno ele participe também fazendo essa avaliação. Nós sabemos que para cenário simulado, e aí eu estou vendo algumas coisinhas, algumas respostas no chat, o quanto que vamos dizer assim, instigante a simulação, mas o quanto também a gente tem para construir isso, né? O quanto de recursos materiais, enquanto de recursos tecnológicos. Então, isso tudo a gente sabe que é uma construção, né? Então, assim, eu trouxe aquela ideia ali de construção, porque quando ela me passou, eu falei, gente, realmente é uma construção, né? A gente está construindo um cenário, né? A gente está se preparando para essa discussão também junto aos discentes. Então, a gente trouxe um pouquinho essa imagem para a gente não está falando aqui que fazer simulação é fácil, né? Nem para o discente, nem para os docentes, instrutores, mas o quanto que é gratificante, né, esse retorno, as evidências científicas, quando, né, trazem para a gente, olha só, está mudando, o aluno está mais participativo, está sendo, sim, uma boa estratégia de metodologia ativa. Pode passar, por favor. E aí eu queria agora, né, Renata, que a gente pudesse estar voltando e pedindo um pouquinho vocês para a gente compartilhar as nossas experiências e incentivar a participação dos docentes, assim, né? O que os docentes têm para partilhar com a gente? A Renata falou que a gente tem os docentes também no nosso evento de hoje, assim, vamos compartilhar nossas experiências.
para que a gente possa tá incentivando, né, essa participação discente, cada vez mais qualificando a metodologia ativa de simulação. E aí, antes disso, eu queria chamar a Gisele. Não sei se a Gisele me escuta. Oi, professora, estou aqui. Oi. Gisele é a nossa mestranda. A gente tem no programa de pós-graduação em enfermagem da Unirio. E agora não vou falar Renata Contos, porque senão eu posso esquecer de alguém, mas a gente tem a linha de simulação realística, onde que a gente tem pensado isso tudo e tem nos dado esse gás. Então, assim, no nome da Gisele, agradeço a Lu, agradeço a vocês também, que estão no serviço, estão discutindo com a gente a simulação e nos ajudando também nesse incentivo, né, da simulação na graduação. Então, Gisele, queria que você apresentasse um pouquinho da sua experiência para a gente. Ah, sim, professora. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Sim, perfeitamente, Gisele. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. O tema de simulação é um tema que me encanta muito. Eu conheci a simulação tem pouco tempo, e eu trabalho atualmente como enfermeira no setor de educação continuada em um hospital particular aqui no Rio de Janeiro. Tem mais aproximadamente 2 anos que nós vimos, como educação permanente, a necessidade de tentar alguma metodologia que cativasse um pouco mais os nossos colaboradores. Então, a gente tem aí essa necessidade de fazer treinamentos, de estar sempre aprimorando ali o conhecimento, e aquela didática antiga, a gente via que realmente não estava cativando os colaboradores. Então, em reunião junto com a direção, surgiu aí o desejo de montarmos um centro de simulação realística, e há 2 anos a gente tem trabalhado com os colaboradores na simulação realística. É uma forma diferente, na verdade, porque é muito comum a simulação aplicada a discentes, por exemplo, dentro da sala de aula. Com colaboradores, a gente tem algumas limitações, mas, por outro lado, você tem um privilégio também de trazer uma coisa muito próxima ali da realidade. Então, a gente consegue, às vezes, trazer para os cenários de simulações situações que aconteceram mesmo, situações muito próximas do que aconteceram na realidade com a gente dentro do hospital. Lá no hospital, a gente costuma fazer cenários para categorias profissionais separadas e alguns também onde a gente une. Então, um cenário onde eu vou unir ali o médico, o enfermeiro, o técnico, a equipe multi, ela consegue se complementar, assim como ela estaria trabalhando junto também no cenário real ali com o paciente. Nós tivemos algumas experiências também bem interessantes de fazer a simulação in situ. Então, às vezes, a gente destina um quarto mesmo, um quarto do hospital dos nossos pacientes, a gente deixa esse quarto separado, leva o nosso simulador para lá, e ali a gente pega uma equipe durante um plantão. Às vezes, é muito comum a gente fazer isso na saída de um plantão. Então, na saída ou na chegada de um plantão, a gente aplicar a simulação no próprio local. E aí é muito interessante, porque a gente consegue ver até a mesma questão da estrutura, a gente consegue, depois no debrief, ver, poxa, isso, talvez essa poltrona aqui está atrapalhando, e a gente consegue mexer na estrutura do ambiente depois. A simulação, ela traz isso para a gente também. Não só do conhecimento, mas até em como funciona toda a parte estrutural para a gente ali no hospital. E aí a gente vê, poxa, o tempo, olha como que o tempo de tal coisa demorou, olha só como o tempo disso. Então, ela nos ajuda, a gente tem aplicado a simulação, muitas vezes a gente grava, inclusive, porque ela nos ajuda a melhorar também o atendimento ali no hospital com os nossos pacientes. Essa questão a segurança que a simulação traz para a gente é um dos feedbacks que os profissionais mais têm trazido para nós, assim, como instrutores. Então, eles falam bastante do fato de poder aplicar aquele cenário real, mas num ambiente seguro. Essa questão do ambiente seguro, eu acho que assim, é o que traz maior conforto, é o que faz a pessoa entrar realmente no cenário e conseguir trabalhar ali junto, porque ela sabe que estamos ali no ambiente. Eu costumo brincar com eles que
Na verdade, a gente pode ficar tranquilo, porque o nosso simulador ele não vai a óbito. A gente vai fazer de tudo aqui para que a gente consiga realmente o nosso objetivo, é salvar a vida dele. Então, esse ambiente seguro, ele traz é o que a gente vê que eles trazem como retorno, assim, muito bom para a gente. E a parte da simulação, assim, que eu sou mais fascinada mesmo é a nossa parte de debriefing. Eu acho essa metodologia, eu conheci o debriefing só com a simulação, e eu acho que é uma forma uma didática muito boa da gente poder fazer com que o próprio aluno, ele tire as suas conclusões. A gente tem, na nossa estrutura, no hospital, na simulação, uma forma também de filmarmos, de gravarmos as simulações. Então, às vezes, a gente repassa ali o vídeo, e ao assistir o vídeo, o aluno já tira a conclusão de, nossa, isso aqui poderia ter sido dessa forma, olha, aqui faltou isso, isso. Então, eu acho muito interessante como que o conhecimento, ele vem, às vezes, não é só o instrutor te ensinando, alguém falando, mas sim a pessoa, ela mesma concluindo, nossa, dessa forma. Então, é uma maneira bem interessante, assim, eu gosto muito desse momento de debriefing, porque é um momento onde estamos ali muito à vontade, e eu acho que dessa forma o conhecimento ele fica muito mais fixado. Então, é um pouquinho assim do que eu vou trazer para vocês de simulação, que a gente tem percebido lá no hospital, em trabalhar a simulação com colaboradores, com profissionais que já estão trabalhando, estão atuando na vivência e trazem muito dessa vivência profissional real para o cenário de simulação. Um vai complementando o outro mesmo. Ai, perfeito. Gisele, obrigada, assim, é gratificante ver seu olhinho brilhando também, assim, falando da simulação, e a nossa ideia nesse momento era trazer, né, um profissional que estivesse trabalhando com a simulação para trazer um pouquinho desse incentivo ao discente, né? Você vai ver a simulação na graduação, mas também você vai ver a simulação quando você estiver no seu trabalho, né? Quando você já estiver como um profissional, né? Formando, a questão de ter um cenário multiprofissional, assim, é o nosso sonho também. Quando a gente faz in situ, a gente consegue isso, mas dentro da universidade a gente tem caminhado, né, para que isso de fato aconteça. Eu acho que é super interessante, né? A gente quer que depois junte a equipe, mas a gente não faz a simulação, enfim, são outras discussões que acho que é super necessária, e a simulação mexe com a gente nisso, né? Porque traz para o concreto, traz para a gente poder estar refletindo mesmo. E então, eu agradeço muito você, tá, pela essa participação. Vamos seguir em frente aí nas pesquisas, nos projetos de extensão também. E aí eu queria só trazer para o grupo que a gente fez também, que foram assim, os alunos, os discentes que nos incentivaram a fazer a oficina, que foram discentes, a gente convidou eles para trazer um pouquinho, foram discentes que passaram pela simulação nos processos de editais de residência, né? Então, assim, o retorno deles, aí contando um pouco, né, porque eles estão na residência, estão no plantão e não puderam estar aqui participando, o de conta a oficina, e aí a gente fez uma parte prática, a gente vivenciou a simulação e foi, né, discutindo com eles esse passo a passo, quanto que isso ajudou, quanto que isso deu a segurança para eles, para estarem em um processo dentro desse edital, né, que eles participaram. Então, Larissa, eu só vou pedir para você compartilhar a tela novamente e passo para a professora Renata para a gente poder ver se temos tempo, para poder abrir para mais alguém, alguma pergunta, para que a gente possa estar retornando as nossas trocas. Ok. Obrigada, professora Vanessa. Eu gostaria de dizer que nós temos aqui presente também o Paulo Sampaio, que é da Rede Carioca de Simulação, que nós fazemos que bom! você. Isso, que bom! Profissionais. Bem, Ele deu um boa tchauzinho tarde para a gente na tela. Boa tarde, Paula, que a gente vê algumas... Aí quando, né, fala, que bom, que bom. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Parabéns ao trabalho de todos. Realmente, vocês são uma referência mesmo no Rio de Janeiro. Obrigada, Paula. A gente está construindo isso junto, né? Sim, Eu acho sim. que isso que é mais legal, né?
a gente discutir as fraquezas, as nossas potencialidades também, acho que isso é importante, né, para o ensino, e aí pensando até em um sistema único, né, de qualidade, mais seguro, eu acho que a gente tem essa missão, sim. E como a simulação é uma troca de experiência, a Renata, ela participa comigo de um grupo de WhatsApp que se chama Rede Carioca de Simulação. Então, quem quiser ou que estiver com interesse de participar, lá é um grupo extremamente científico, nós fazemos muita troca de informação, inclusive o cartaz do seminário de vocês de hoje eu compartilhei nos outros grupos mineiro e capixaba de simulação, e nós temos aqui integrantes da Rede Mineira, por exemplo. Quem quiser participar, a Renata pode ajudar a entrar no grupo. Ok. Ok? Parabéns. Depois eu disponibilizo o meu e-mail aqui. Quem quiser, pode enviar o e-mail para mim em contato, que eu passo contato para o Paulo para inserir no nosso grupo, com certeza. Obrigada, Paulo. Nada. Eu gostaria só de ler uma pergunta aqui que eu não tive a oportunidade de responder no chat, que foi sobre alguém se dizendo favorável ao debriefing após a cada encenação. Ou se a gente pensa, na verdade, fazer isso num outro momento. Na verdade, o ideal, idealmente, o debriefing ele se segue posteriormente, logo após a simulação. Então, às vezes, por uma questão de logística ou de localização geográfica entre o laboratório e a sala de aula, por exemplo, onde está a maioria dos alunos, por não haver a possibilidade de passar a cena simultaneamente ao mesmo tempo que ela é simulada, esse debriefing ele acaba atrasando em alguns minutos, mas o ideal é que ele se siga posterior à simulação, justamente para não perdermos a experiência entre os atores, o aluno que foi designado o enfermeiro da cena e os voluntários, justamente para não perdermos a oportunidade. Então, idealmente, ele se segue. Tem um docente que gostaria de fazer uma colaboração também, Vanessa, no chat, que é o Jean Fábio. Jean Fábio, você está me ouvindo, por favor? Você gostaria de trazer uns minutinhos aqui com a gente? Só para a sua experiência que você gostaria de compartilhar? Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem. Com imagem ou sem imagem? Você que sabe, fica à vontade. Bom, espero que estejam me vendo aí. Boa tarde a todos. Eu sou Jean Fábio Franco, professor da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, professor da disciplina de Semiologia Semiotécnica, Enfermagem do Adulto e Urgência e Emergência. Parabenizá-las, fantástica a apresentação de vocês, instigante, e dizer para vocês que eu trabalho num campus estendido da Universidade Federal de Santa Maria, num município de 33 mil habitantes. Então, nós temos um curso de enfermagem, cursos na área da saúde, e eu fiquei bastante reflexivo enquanto a Gisele, se não me engano, falava sobre a questão da educação continuada. Nós ainda, no interior, temos essa cultura, e difícil isso, tendo um campus de uma universidade federal dentro de uma cidade pequena, que é fazer com que as pessoas, nesses campos de prática, nos hospitais e na unidade básica de saúde, sejam receptivos a esse tipo de metodologia. Porque, por um lado, a gente está oferecendo algo para eles que muitos deles não conseguiriam participar, porque às vezes não tem condições de fazer um ACLS, um BLS, um curso de um ATLS, por exemplo. E quando a gente propõe esses tipos de simulações, as pessoas ficam muito, como diz aqui no Rio Grande do Sul, bastante acanhadas, né, para a participação nessas atividades. Então, quando a gente faz esses trabalhos em campo, e a Gisele frisou muito bem, dizendo que isso muda a logística do trabalho, né? Organiza, de certa forma, tem uma poltrona, tem um sofá, tem uma cadeira, tem uma maca, tem algo que atrapalha numa realidade, né? Então, eu gostaria de dizer, assim, que nós temos esse problema no interior ainda, né? Participando nesses campos, e dizer também, assim, que quando se tem residente no serviço, nós não temos aqui curso de residência. Quando você tem mestrandos, isso te dá um suporte maior também, né? Então, só para problematizar, dizer assim que fiquei encantado e vou tentar contaminar o pessoal para que a gente possa agir dessa forma mais proativa. Obrigada, Jean Fábio.
Você me lembrou exatamente... Renata, queria... Pode falar, Vanessa. Pode falar, complementar, falar dele, claro. Eu queria agradecer, né, a fala e dizer que são as nossas dificuldades, né? Ele está trazendo esse exemplo da Gisele, que é com o profissional, a gente também tem esse acanhamento do aluno, e aí a nossa ideia é pensar essas estratégias, né? Porque um aluno que saiba o que é participação, né? Um profissional que saiba o que é a simulação, ele vai se sentir mais tranquilo para participar. Ele vai ver, né, ele não está sendo avaliado, ele não vai ter uma nota, ele está em processo formativo com o professor, né? Então, eu acho que é isso. Então, assim, a ideia é essa, acho que a gente pode continuar trocando experiências, né? Fazer, de repente, oficinas, assim, para grupos menores, para a gente poder, de fato, desconstruir esse, vamos dizer, até o medo, né, da simulação, para construir práticas seguras, né, formativas e, de fato, ativas. Acho que a gente pode continuar com esse diálogo depois. Obrigado. E só para dizer, acho que foi o Paulo, né? Vamos incluir o Rio Grande do Sul aí nesse grupo? Tô dentro. Tá bom? Um abraço. Podemos pensar num grupo do Rio Grande. Tamo aí. Um abraço. Muito bom, obrigada, João Fábio. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para a Juliana Lopes. Ela está aqui presente conosco também. A Juliana, ela é bolsista do projeto de extensão que nós temos com simulação. Eu, Vanessa e colaboradores aqui também presentes, que o nosso foco é um treinamento em simulação, usando a simulação, mas em parada cardiorrespiratória, e nós utilizamos esse projeto e tivemos a oportunidade de fazer essa aplicabilidade em contextos hospitalares, contexto da atenção primária, onde nós simulamos o que aconteceria com uma parada cardíaca no meio de uma consulta numa clínica de saúde da família. Então, foi uma experiência extremamente gratificante, porque a questão da simulação in situ, né, o benefício de trazer a realidade do profissional para perto dele, naquele ambiente que está sendo simulado, mas com materiais e com um espaço físico que é familiar a ele. Então, se a Juliana estiver me ouvindo, eu gostaria de ouvir um pouco a voz dela como discente, que faz parte desse processo há um tempo com a gente. Juliana, você me ouve? Ouço sim, professora. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, Ju. Então, boa tarde, como a professora falou. Eu sou aluna da IAP, da Unirio, discente de enfermagem. Eu estou no 9º período e mais ou menos 2 anos eu faço parte como bolsista do projeto de extensão de simulação realística, como treinamento tanto para profissionais de enfermagem quanto para pessoas leigas ao atendimento à parada cardiorrespiratória. E nós já tivemos várias situações onde nós atuamos com o nosso projeto, tanto em simulações simples em hospitais e clínicas da família, como também fazendo simulação realística com outros discentes de outros períodos, em outras disciplinas da faculdade, com os calouros também, no primeiro período, dando a eles a oportunidade de vivenciar a simulação realística desde o início, e já fizemos em outros campos da faculdade, e também já fizemos com a comunidade, junto com uma parceria com a Clínica da Família, e é uma experiência incrível, e como foi falado também na parte dos comentários, do debriefing, ouvir das pessoas que participaram, dos voluntários, o que eles acharam, como foi essa tomada de decisão, e também foi falado sobre gravar, né, a cena, depois repassar no debriefing, a gente fazer esse comentário, e é muito importante a pessoa se ver e ela mesma reconhece o que ela poderia ter feito diferente. Então, é uma experiência muito, como eu falo, é uma metodologia ativa, onde a gente aprende muito na prática. Então, eu gosto muito de fazer parte do projeto, e é isso. Obrigada, Ju, pela sua fala. Você também é uma personagem importante nesse processo, já inserida no projeto há algum tempo com a gente. Tivemos alunos que são hoje já são enfermeiros que também participaram do processo. Então, isso é muito fundamental. Muito obrigada pela sua fala. Eu gostaria de dar uma fala também para a professora Denise Soria, que ela está presente, e mesmo a gente tentando ter ainda alguns minutinhos para a gente promover a discussão, a gente não quer perder essa oportunidade de discussão, principalmente porque a professora Denise está envolvida num contexto muito bacana que nós começamos a simular, que é a psiquiatria, não é, Denise? Então, por favor, professora Denise Soria, traz a sua experiência aí para a gente. Boa tarde, gente. Eu pedi para a Renatinha para falar, porque eu fui contaminada
totalmente pela simulação, né? Eu achei que seria interessante falar dessa experiência. Eu atualmente atuo no cenário da psiquiatria, né, da saúde mental, e confesso a vocês que eu achava que não teria aplicabilidade a simulação nesse espaço, que seria difícil, né? E também, como eu já tenho alguns anos de formação, né, me formei em 82, é que eu me formei muito cedo, tá, gente? Eu formei na barriga da minha mãe. Então, eu era um pouco resistente a esse tipo de metodologia. Eu achava que o jeito do aluno era aprender era com a barriga na beira do leito, com o professor do lado e fazendo, né? Colocando a mão na massa. E hoje em dia, após essas experiências que eu tive com a Renata lá no Instituto de Psiquiatria Anísio da Silveira, eu mudei totalmente, eu ressignifiquei a minha visão, né, dessa metodologia ativa. Eu tive uma experiência muito legal e pude perceber como a simulação é para além do conhecimento, é para a vida, né? Para acolhimento, para você ressignificar atitudes. E a minha primeira experiência, eu falo sempre para a Renata, que foi assim, muito engraçada, porque como eu era inexperiente, eu preparei todo o meu roteiro, né, com todas as possibilidades, pensava eu, né, que ao término esperava-se que a enfermeira fizesse isso, e uma lista de coisas, né, e a enfermeira fez algo totalmente diferente do que tudo aquilo que eu havia preparado, né? Então, assim, foi muito interessante como ela me desconstruiu e reconstruiu, porque eu nunca, jamais pensei na hipótese da enfermeira se ater à contenção do paciente, né? Era uma simulação em que a técnica iria fazer uma medicação, onde a gente queria ver se a enfermeira observava a segurança na medicação, né? Os nobres certos, se ela via a questão do nome, da confirmação da identidade do usuário, e a enfermeira simplesmente, como ele estava em crise, ela se ateve em contê-lo, e a técnica foi fazendo as outras atividades, né? Então, assim, foi muito interessante, porque eu não pensei nisso, né? Para ver como a gente aprende também. A gente acha que é dona do conhecimento e não é. Como a gente aprende com esse tipo de metodologia, né? Então, foi algo assim muito novo. Eu não queria deixar de falar isso para vocês, né? Que eu fui assim, contaminada pela Renata. E hoje em dia, se der, eu quero fazer simulação para tudo, porque eu acho que é super válida. Obrigada, Renatinha, por compartilhar comigo esse novo conhecimento. Obrigado, Vanessa, obrigado ao grupo, e espero que a gente avance muito mais, né, que a gente consiga ir para além dos muros da universidade, para além dos muros do nosso país. Beijo grande, sucesso para vocês. Obrigada, Denise. Vanessa, retorno a palavra para você. Denise, obrigada. Assim, como é bom ouvir, né? E aí, nossa, simulação na parte da saúde mental, da psiquiatria, isso é bom, né? E é bom a gente ver as outras possibilidades de cuidado, né? De fato, o que aquele cenário disponibiliza de um cuidado. Então, nossa, que bom. Vamos tentar, de fato, fazer simulação sempre, né? Isso mesmo que a gente gostaria de ter, né? E de estar incentivando, né? Os discentes e os docentes também. São 5, né? 17h06. Não sei se tem mais alguma pergunta no chat, alguém que queria trocar a experiência. A gente termina agora ou tem mais alguém? Na medida possível, as perguntas elas foram respondidas, as pessoas se posicionaram. O pessoal está postando aqui, eu deixei meu e-mail em contato para quem quiser fazer parte da Rede Carioca de Simulação, como o Paulo falou, porque o Paulo é o administrador e organizador desse grupo, então o pessoal pode entrar em contato, que eu mando o contato, mando o telefone celular que eu insiro vocês no grupo. Então, acho que a gente pode finalizar, partir para a finalização, Vanessa, fica à vontade. Então, agradecer a presença. Alguém quer participar? Não? Tem microfone ligado. Ô, Vanessa. Oi? Oi. Gisélia. Oi, Gisélia. Tudo bom? Tudo bom. A Renata postou que, com relação ao endereço para entrar no grupo, porque
porque eu tenho muito interesse. Já tive vários alunos participando de simulação no laboratório, no laboratório do professor Roberto Carlos, né? E já tivemos também professores de outras faculdades participando também, que foram mestrandos, são doutorandos. Então, eu tenho muito interesse nessa área também de simulação, tanto para graduação quanto para pós. E o meu interesse em participar do grupo. Ela disponibilizou o e-mail dela e para a gente encaminhar para ela. E nesse caso, encaminha e ela vai encaminhar para o Paulo, ou é ela que vai organizar também? Ela é uma das organizadoras do grupo. Isso que eu queria saber. Do Paulo, não. Eu entendi que a Renata só ia compilar isso e ia enviar para o Paulo, porque o Paulo que é organizador desse grupo do WhatsApp. Isso. Tá? Da rede de... O que acontece? Paulo, não sei se você quer disponibilizar algum contato seu também, não tem problema nenhum, tá? Isso, eu não vou eu não vou dar trabalho à Renata, não, tadinha. O que acontece? Eu vou dar uma explicação aqui para quem tiver a intenção de entrar, porque aí já fica dada a explicação. O Grupo Carioca de Simulação, apesar dele ser um grupo de WhatsApp, mas ele é um grupo para fomentar a simulação no Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente evita muito de dar aquela coisa de bom dia, boa tarde, previsão do tempo, aquela coisa, né? A gente procura sempre focar no tema simulação. Como nós estamos vivendo essa época de pandemia, então, uma notícia sobre o Covid, né? Alguma notícia sobre a pandemia, a gente abre uma exceção por ser uma notícia de utilidade pública. Mas a gente procura sempre focar na temática simulação. Então, o que você estiver fazendo de bom, boas práticas de simulação na sua instituição, o que você quiser tirar dúvidas sobre, você de repente precisa de algum artigo sobre debriefing, nesse grupo você vai contar com pelo menos 82 pessoas, que é o que tem hoje, que é as 82 pessoas que mais fazem simulação no Rio de Janeiro. Então, ele é um grupo de network mesmo de simulação. Eu vou disponibilizar o meu telefone aqui no chat, apesar de estar com o DDD 31, mas eu sou carioca, mas eu atualmente moro em BH. Tá certo. Então, eu vou disponibilizar o meu número. Quem quiser entrar, por favor, me manda um WhatsApp com nome, sobrenome e e-mail. E o cargo que ocupa, porque eu sempre gosto de apresentar a pessoa no grupo. Tá ok? Ótimo. Tá ok. E sejam bem-vindos. Obrigada. Outra coisa, agora uma pergunta para você. Nesse grupo de pesquisa de vocês, vocês têm alunos da artes cênicas também participando? Temos. No laboratório de simulação, nós temos esses alunos, que são bolsistas para DIGS, isso no laboratório de simulação mesmo. A gente tem esses que têm ajudado, e aí, né, uma dica também, né, para os outros estados, outras universidades, é o quanto que quando eles de fato estão, né, na simulação, participam da simulação, o quanto que o realismo é o outro, né? A gente tenta com os nossos alunos, a gente vivencia antes, mas é fantástico. Acho que é uma dica assim que tem contribuído muito no nosso laboratório. Então ótimo, era isso que eu queria saber. Obrigada. Nada, Gisele, obrigada a você. Para a Renata e para os bolsistas que estão aí colaborando. Obrigada pela participação. Eu acho legal isso, né? Quando uma oficina a gente consegue ouvir vocês, né? E o quanto das possibilidades que a gente tem. Eu acho, Renata, que cenário simulado nesse planejamento, com a fala da professora Denise, o debriefing também são momentos importantes para a gente estar pensando em próximas oficinas, né? Da gente estar discutindo, estar trocando a experiência, né? E construindo isso. Então, acho que uma oficina, quando acaba com um gostinho de estar faltando alguma coisa a mais, eu acho interessante também para as nossas possibilidades. Então, a Renata disponibilizou o e-mail, né? Ela vai trocar comigo depois. A gente tem o próprio e-mail que nós vamos estar enviando os certificados também, que pode ser um e-mail de contato. E a gente tem o REDESC também, que é a nossa rede de extensão em saúde
Segurança do Paciente em Cardiologia, que está no Instagram também. Então, se vocês quiserem fazer contato por lá, é o que a gente une também a questão da segurança do paciente dentro de uma rede de extensão, né, pensando na formação dos nossos discentes, com a colaboração dos mestrandos também. Temos o grupo de pesquisa, saúde da população, que a gente tem página no Facebook também. Então, alguém que quer, né, discutir simulação, dentro do possível, a gente está abrindo vaga, né, também para o mestrado. E como o Jean falou, né, quando a gente tem mestrandos, quando a gente tem, né, as pessoas nos ajudando a pensar a simulação, né, porque essa construção não é só minha, da Renata, é de todos nós, né, e aí cada um traz uma coisa diferente, que te inquieta, traz uma validação de um instrumento, então isso tudo é muito gratificante para a gente. Então, a gente passou um pouquinho, né, do nosso horário, 13 minutos, mas a gente não queria deixar de dar voz para vocês, então, muito obrigada pela participação, e a gente se encontra, com certeza, depois disso tudo, né, e quem sabe aí durante também nas nossas discussões. Tá bom? Muito obrigada. Forte abraço, obrigado, Vanessa, obrigado, Renata, por essa tarde. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Paula. Imagina, somos uma rede. Exato. Pronto. Pronto, gente, pode falar. Vamos para o nosso debriefing agora, aqui. Agora vamos para o debriefing, né? Gente, muito obrigada pelo apoio de vocês. Cadê gente, a Jéssica? Foi até me... Eu falando com a Jéssica, que eu esqueci dela no começo, eu pedi desculpas a ela. Sem problemas. O evento foi ótimo. E aí, o que vocês acharam? Finalzinho, na correria. Realmente. Mas eu falei, viu? Eu falei do Redesc. Eu vou falar, se a Larissa vai falar, Redesc. É porque a gente aprende lá no LACAP, Vanessa, porque o João fica biscoitando, entendeu? Fica falando, siga a gente no Instagram. Siga a gente. Siga a gente. Ó, eu tô olhando quem tá seguindo, hein? Caramba, quase um controle. Não, mas vamos por passo a passo. O que vocês acharam? Os monitores.
Camila, o Bruno que está chegando, né? A Jéssica já estava estudando sobre isso, a Larissa também já conhece pelo projeto de extensão. Mas o que você acha dessa fala com os discentes, né? Porque acaba, não sei se vocês perceberam também, sendo um puxãozinho de orelha nos docentes de uma certa forma, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acharam? Eu achei maravilhoso. Estão me ouvindo? Gisele até falou. Oi? Você está me ouvindo? Larissa. Para de gravar, Larissa, por favor. É verdade. Opa, deixa que eu corto. Deixa que eu vou cortar.